Olá, crianças, tudo bem? Então, hoje nós estamos começando aqui a nossa aula de língua portuguesa, tá? Do que vocês vão precisar? A apostila de língua portuguesa, tá bom? É essa que está aí no slide para vocês. Então, hoje é a aula 1, do dia 12/4, unidade 1. Nós vamos fazer das páginas 10 a 15, tá bom? Então, vamos lá. Acompanhe com a Pro aí. Para vocês não vai ser tão novidade, porque a Pro já foi familiarizando vocês a questão de fábulas, porque nós vamos trabalhar fábulas, tá bom? Qual é a moral da história? Fábulas e mais fábulas. Aí na nossa roda de conversa, nós temos fábulas de Monteiro Lobato, fábulas de La Fontaine, fábulas de Esopo e fábulas de Fedro, tá? Quando nós já estávamos em sala de aula, a professora levou para vocês o que são fábulas, quais as características das fábulas, não foi mesmo? Quem eram os escritores, os autores das fábulas, né? Então aí, ó, você sabe o que são fábulas? Né? São pequenos textos, isso vocês já até fizeram na avaliação de vocês, são pequenos textos que geralmente aparecem animais com características de humanos, né? São textos curtos. Quais as fábulas você já ouviu ou leu? Várias, né? A professora já apresentou várias fábulas para vocês. Vocês podem estar aí falando para a família de vocês. Vocês podem pegar uma fábula, fazer a leitura para os familiares de vocês. Aí vocês já aproveitam e treinam a leitura. O que você sabe a respeito desses textos? Que são textos curtos, são textos que têm uma moral, são textos que vêm sempre dando um ensinamento para nós, não é? Tem sempre aquele que quer ser o esperto, mas que acha que vai passar o outro para trás, mas acaba se prejudicando, não é verdade? Então, são aqueles textos que são textos curtos, como a professora já falou, e várias outras características, certo? Aí nós vamos entrar no desafio 1, as páginas 12 e 13. Ouça a versão da fábula A Lebre e a Tartaruga, do livro Fábulas de Esopo, que será lida pelo professor. Então, essa é uma outra versão. A Pro já leu para vocês em sala de aula, né? Então, a Pro vai ler agora essa daqui, tá bom? Acompanhe aí com a Pro. Pro vai ler aqui na minha apostila, tá? A Lebre e a Tartaruga. Alegre vivia a se gabar de que era o mais veloz de todos os animais, até o dia em que encontrou a tartaruga. Eu tenho certeza de que se apostarmos uma corrida, serei a vencedora, desafiou a tartaruga. A lebre caiu na gargalhada. Uma corrida? Eu e você? Essa é boa. Por acaso você está com medo de perder? Perguntou a tartaruga. É mais fácil um leão cacarejar do que eu perder uma corrida para você, respondeu a lebre. No dia seguinte, a raposa foi escolhida para ser a juíza da prova. Bastou dar o sinal da largada para a lebre disparar na frente a toda velocidade. A tartaruga não se abalou e continuou na disputa. A lebre estava tão certa da vitória que resolveu tirar uma soneca. Se aquela molenga passar na minha frente, é só correr um pouco que eu a ultrapasso, pensou. A lebre dormiu tanto que não percebeu quando a tartaruga, em sua marcha vagarosa e constante,
passou. Quando acordou, continuou a correr, com ares de vencedora. Mas, para sua surpresa, a tartaruga, que não descansara um só minuto, cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. Desse dia em diante, a lebre tornou-se alvo de chacotas na floresta. Quando dizia que era o animal mais veloz, todos lembravam-na de uma certa tartaruga. Moral da história: quem segue devagar, em constância, sempre chega na frente. Então, essa é uma fábula de Esopo, tá? Aí nós vamos conversar. Você gostou dessa fábula? Discuta com seus colegas, se estivéssemos em sala de aula, né? A professora ia ouvir cada um, ia ouvir a opinião de vocês, certo? E aí nós temos algumas perguntinhas para vocês responderem. Pessoal, lembrando que quando eu vou começar uma resposta, eu começo com letra maiúscula, tá? Eu nunca começo com letra minúscula. Gente, o que eu peguei de atividade mal feita, feita de qualquer jeito, não tá fácil. Mas vamos lá. Agora releia o texto e responda as questões. O que vocês vão fazer? Vão voltar ao texto, vão reler o texto e vão responder as questõezinhas. Quem são os personagens dessa história? Tá fácil? Por que a tartaruga ganhou a corrida, contrariando a expectativa de que a lebre venceria por ser mais rápida? Tá moleza também, vocês já fizeram. Por que a tartaruga ganhou a corrida? O que a lebre fez? Tá? Continuando. A história termina desta maneira. Moral: quem segue devagar e com constância sempre chega na frente. Você sabe o que significa a palavra moral? O que esse final do texto significa? Pessoal, se vocês não sabem o que significa moral, vocês vão lá no Google e pesquisam o que significa, qual o significado da palavra moral. Ou quem tiver dicionário em casa também pode pesquisar no dicionário, tá bom? Então vocês colocam lá o que significa a palavra moral e depois vocês vão escrever o que significa, o que esse final do texto significa. O que a moral quer dizer? Quem chega devagar, quem segue devagar e com constância, sempre chega na frente. O que quer dizer isso? Tá bom? E aí nós vamos para o Você Sabia, porque a atividade 3 seria para fazermos um cartaz se estivéssemos em sala de aula. Mas como não estamos, então a gente vai pular. Aí vem o Você Sabia. O Você Sabia vai falar algumas características da fábula, tá bom? Olha lá. As fábulas são textos originários do Antigo Oriente e foram divulgadas oralmente por um escravo chamado Esopo, no século VI a.C. Maior representante dos fabulistas, Esopo contava histórias simples e divertidas, com lições de moral, usando os mais variados animais como personagens. Foi vendido como escravo para um filósofo que, admirado com o seu talento, concedeu-lhe a liberdade. Somente séculos depois surgiram os primeiros registros escritos das fábulas, que são conhecidas até hoje. As fábulas são histórias curtas, em que os personagens retratam virtudes ou defeitos humanos. Na maioria das vezes, trazem uma moral ou um ensinamento final. Certo? E por falar
falar em fábulas, que tal, lá na atividade 4, na página 15, que tal pesquisar com seus familiares ou pessoas próximas quais fábulas eles conhecem? Utilize o encarte para fazer entrevistas, registrar as respostas. Compartilhe sua pesquisa com a turma e acrescente os novos títulos ou cartaz nas fábulas conhecidas. Então, olha só, pessoal. No livro de vocês mesmos, lá no finalzinho, nós temos aqui, ó, a Pro vai mostrar para vocês. Encarte 1, você usará este material da atividade para a página 15. Esse aqui, ó, tá bom? Encarte 1, no finalzinho do livro. Ah, professora, pode destacar? Não. Por quê? Se Deus quiser, quando nós voltarmos para a sala de aula, aí vocês vão apresentar essa atividade para a Pro, tá bom? Então, vocês vão colocar o nome de vocês, a data que vocês estão fazendo essa entrevista e o nome do entrevistado. Por exemplo, o entrevistado é minha mãe, vai colocar o nome da mamãe. O entrevistado é minha avó, vai colocar o nome da avó. O entrevistado é meu tio, o nome do tio, tá bom? E aí tem as perguntinhas. Quais fábulas você conhece? E aí vocês vão fazer uma lista. Como que é uma lista, professor? Um embaixo do outro, tá? Um em cada linha, tá bom? Vai colocar lá quais fábulas que ele conhece. Qual é a sua fábula preferida? Escreve o nome. Em que ocasião você ouviu ou leu essa história? Em que ocasião que ela ouviu ou leu a história da fábula? Tá bom? E aí, ó, capricha na entrevista, que depois vocês mostram para a Pro. Na atividade 5, nós temos lá, leia a seguir a reunião dos gatos, a reunião geral dos ratos de Esopo. Mas antes, discuta com seus colegas, com a sua turma, se estivéssemos em sala de aula, né? Mas assim, pessoal, de acordo com o título da história, a reunião geral dos ratos, qual será que é o tema de uma história em que os ratos vão se reunir? Essa fábula não apresentou para vocês ainda. Essa é nova, né? O que será que vocês acham que eles vão falar numa reunião de ratos, né? É uma coisa bem interessante. Além dos ratos, que outros personagens podem aparecer? Será que vai aparecer outros personagens? Qual é o personagem que os ratos têm medo? De gatos? Será que vai aparecer gato? Nós já vamos saber. Qual pode ser a moral ou o ensinamento desta fábula? Será que tem algum ensinamento ou tem alguma moral esta fábula? Vamos ver? A Pro vai fazer a leitura para vocês. Acompanhe aí, tá bom? A reunião geral dos ratos. Uma vez, os ratos que viviam com medo de um gato resolveram fazer uma reunião para encontrar um jeito de acabar com aquele eterno transtorno. Muitos planos foram discutidos e abandonados. No fim, um rato jovem levantou-se e deu a ideia de pendurar uma sineta no pescoço de um gato. Assim, sempre que o gato chegasse perto, eles ouviriam a sineta e poderiam fugir correndo. Vendo aquilo, um rato velho que tinha ficado o tempo todo calado levantou-se do seu canto. O rato falou que o plano era muito inteligente, que com toda certeza as preocupações deles tinham chegado ao fim. Só faltava uma coisa:
ia pendurar a sineta no pescoço do gato? Moral da história: inventar é uma coisa, fazer é outra. Eu posso, né? Então, o que essa história vem dizer? Eu posso até dar uma ideia, mas como que eu vou executar essa ideia, né? A ideia do rato foi ótima, só que como que eles iriam fazer? Se eles tinham medo do gato, quem queria colocar a sineta lá no pescoço do gato? Não é verdade? Então aí, pessoal, se estivéssemos novamente em sala de aula, nós iríamos debater quem são os personagens dessa fábula. Os ratos, né? E o gato, que o gato estava perturbando eles. Como que o gato é descrito? Vamos voltar lá na fábula. É o gato que? Um gato onde fala aqui que o gato perturbava muito, né? Perturbava muito os ratos. Então eles estavam com medo desse gato, né? O que acontece nessa fábula? Os ratos resolvem fazer uma reunião. Mas será que dá certo essa reunião? Não, né? Porque o rato novo só deu a ideia, mas como que iria executar, né? O que será que vocês entendem dessa moral da fábula? Inventar é uma coisa, fazer é outra, né? Então, é igual a professora já explicou. Nós temos que dar ideias, mas como que nós vamos colocar em prática essa ideia? Não é verdade? Então, pessoal, essa foi a nossa atividade de hoje, tá bom? Então, duas coisinhas para vocês fazerem. Responderem as questões da atividade 2 sobre a fábula Lebre e a Tartaruga e fazer a pesquisa com um familiar sobre quais fábulas eles já conhecem, tá bom? Lá no Encarte 1, não esqueçam, ok? Então essa foi a nossa aulinha de hoje de português. Beijinhos e até a próxima aula. Tchau, tchau!